O direito processual eleitoral é como uma ciência, ele é algo assim relativamente novo e está em constante evolução. Então, o que eu acho, fico convencido de que é importante nós analisarmos o direito processual eleitoral, fazendo uma análise histórica do que nós tínhamos em relação às eleições e a evolução que essa ciência se encontra até os dias atuais. E aí, naturalmente, dentro desse projeto de exposição que eu faço para Vossas Excelências, eu farei uma abordagem tópica em relação a esses institutos, né, sobre a coisa julgada, sobre intervenção de terceiros, sobre reunião de ações, dentro desse contexto, dessas características, né, do direito processual eleitoral. Então, é importante, quando nós fazemos essa compreensão do direito processual eleitoral, que uma análise histórica ela é fundamental. E ela é fundamental por quê? Porque eu diria que nós temos 3 fases do direito processual eleitoral. A primeira fase seria aquela que seria até o surgimento da justiça eleitoral. Depois, né, na verdade, do surgimento da justiça eleitoral até a Constituição, né, porque antes disso nós não tínhamos a justiça eleitoral. A segunda fase é da Constituição até a lei da ficha limpa. E uma terceira fase é aquela que nós estamos atualmente, né, que é a lei da ficha limpa até os dias atuais, sob a ótica do direito processual eleitoral. Creio eu que, brevemente, nós já poderemos falar de uma fase que se iniciará, se Deus quiser, com a aprovação do Código Eleitoral, né? Nós temos um Código Eleitoral hoje já no Senado, né, com 2 partes bem definidas, uma parte de direito eleitoral, parte material, e uma parte de direito processual. As discussões maiores surgiram naturalmente na parte de direito material, mas na parte de direito processual, a princípio, não há nenhuma objeção. Então, a tendência é que a gente tenha uma aprovação rápida, me parece, em breve, chamamos, melhor dizendo, né, do nosso código. Então, assim, eu vou passar para Vossas Excelências, né, algumas características dessa fase, porque realmente elas são interessantes. Nessa primeira fase, ela tem um surgimento, né, até a criação da Justiça Eleitoral. Por que é relevante nós falarmos disso? Porque a Justiça Eleitoral, nós sabemos, ela veio ser criada na sequência de um modelo diferente que nós tínhamos de apuração e organização das eleições, que se chamava um modelo parlamentar de controle das eleições. Esse modelo, que não tinha no seu centro o Poder Judiciário, apresentava 3 grandes problemas. Né? Era um problema da formação da convicção do eleitor, né? O voto de cabresto, coação, corrupção eleitoral. Um problema que envolvia o próprio controle da apuração. Então, nós tínhamos um problema antes do voto, né? Nós tínhamos um problema que era no controle da apuração, então era fraude nas classificações das urnas, apuração, mapas de eleição, das eleições, da votação. E tínhamos ainda um outro problema, que era o problema na ausência de lisura do ato que declarava vencedor, né? Por quê? Porque muitas vezes os candidatos tinham uma maior quantidade de votos, mas como competia aquela casa legislativa a outorgar o mandato ao candidato, muitas vezes ele, nesse momento também, ele sofria uma certa resistência e era ultrapassado. A criação da Justiça Eleitoral vem, então, exatamente dentro desse contexto, como uma promessa, né, de uma nova concepção política, né? O principal mote da Revolução de 30, uma das principais bandeiras de Getúlio Vargas era exatamente acabar com essa corrupção eleitoral através da criação da Justiça Eleitoral como uma solução para a imparcialidade do processo eleitoral. E o que é interessante, esse ponto é realmente muito, muito interessante. Quer dizer, quais que eram os valores que permeavam o nosso sistema eleitoral nesse período, ou seja, o período da criação da Justiça Eleitoral? Eram basicamente 2 valores. O primeiro é esse, proteção ao direito de votar. Então, se pensava em tutelar a que pretendia externar o seu voto. E o segundo era uma proteção ao direito de ser votado, né? E isso, se nós olharmos para o Código Eleitoral atual, não é nem o de 82, é o Código atual eleitoral de 65, o artigo 1º dele diz exatamente isso. Muitas vezes a gente não tem uma certa atenção nesse dispositivo, mas já o Código contém normas destinadas
assegurar a organização e os direitos políticos, principalmente. Isso teve um reflexo muito grande para o processo, para o direito processual eleitoral. Por que teve um reflexo muito grande? Porque quando eu pensava em direito de ser votado, eu via, por exemplo, que havia, né, uma impossibilidade do candidato ser retirado do pleito antes do momento do sufrágio. Então, nós não tínhamos mecanismos processuais destinados a impedir que o candidato participasse do pleito. Então, se permitia que candidatos sem condições de ser votado, candidatos que praticassem abusos durante o processo de propaganda, por exemplo, o processo eleitoral, não eram nunca retirados do processo. Isso fazia com que, e esse é um dado muito relevante, o contencioso eleitoral, portanto, demandas eleitorais, onde hoje nós vemos com muita naturalidade, que essas demandas eleitorais, elas somente ocorriam com uma densidade maior após as eleições. Então, o que chamava-se de contencioso, que hoje nós chamamos de judicialização das eleições, é algo, por exemplo, impensável nessa primeira fase. O Zé Afonso da Silva, por exemplo, que é o nosso grande constitucionalista, quando ele fala no seu livro curso de Direito Constitucional sobre o direito eleitoral, o direito político, e ele falava o seguinte, olha, as fases de um processo eleitoral são 3. Apresentação de candidatura, organização e realização de escrutínio contencioso eleitoral. E esse contencioso eleitoral. Então, vamos lá. Então, o que eu dizia é que a única ação eleitoral que nós tínhamos nesta época era o recurso contra a expedição de diploma. E o recurso contra a expedição de diploma, como nós sabemos, ele ainda existe hoje, né, de uma forma muito menos, com uma eficiência muito menor, ele era um recurso que era usado após as eleições. Então, de fato, nós tínhamos uma situação específica onde a preocupação principal do sistema não era propriamente com o fato da normalidade das eleições, mas sim com fraude na apuração, fraude na votação, de modo que o contencioso eleitoral era posterior. Os vícios, que hoje são extremamente relevantes no que diz respeito à vontade dos eleitores, não era algo relevante para aquela época. A segunda fase... Cláudio, estão me ouvindo aí? Estamos sim. Tá, beleza. A segunda fase, ela vem exatamente com a Constituição de 88 e vai até, como eu disse, a lei da ficha limpa. O que a Constituição faz? A Constituição, ela traz valores novos. Então, ela traz valores, a probidade administrativa, isonomia, normalidade e legitimidade das eleições. E, além disso, nós tivemos um outro evento muito interessante que caracteriza essa segunda fase, que é a urna eletrônica. Por quê? Porque com a urna eletrônica, houve uma solução para os problemas que envolvessem a fraude eleitoral, de modo que o legislador faz? O legislador volta as suas atenções a vícios na formação da vontade do eleitor. E isto fica muito nítido a partir de uma série de leis que foram editadas após a Constituição. Então, em 97, nós temos a lei que cria as condutas vedadas. 99, também na mesma lei, que é a Lei 9.504, que é o 41A, nós tivemos a criação da questão da captação ilícita de sufrágio. Ainda nessa evolução, em 2006, nós tivemos o 30A, que é a captação em gasto ilícito de campanha. Em 2009, nós tivemos um aumento das hipóteses de cassação de mandato em função da conduta vedada, porque a conduta vedada antes não ensejava especificamente esta sanção. E em 2010, nós tivemos a lei da ficha limpa. Por que a lei da ficha limpa é um grande marco? Porque a lei da ficha limpa ela traz e trouxe, sob a ótica processual, porque a lei da ficha limpa se fala muito dela sob a ótica do direito material no que diz respeito à inelegibilidade, mas sob a ótica processual ela foi muito relevante, porque aqueles que atuavam no processo eleitoral e que conhecem o processo eleitoral antes de 2010, com certeza lembram do que nós estamos falando agora, porque de fato eu vivi esse momento também, é que a AIGE
antes da lei da ficha limpa, ela não tinha eficácia para aquelas eleições. Então, a AIJA era julgada procedente, ela poderia ter a sanção de cassação do registro do diploma, mas ela só produzia eficácia para aquelas eleições se ela fosse proferida ou transitasse o julgado antes do pleito, algo que nunca acontecia. Então, ela não projetava efeitos para aquelas eleições. Com a nova disposição, a AIJA hoje é um instrumento extremamente eficaz para que se retire naturalmente o candidato do pleito ou que sancione ele com a perda do mandato eletivo. Esse fenômeno que nós descrevemos, ou seja, fenômenos decorrentes sempre, é importante lembrar, da Constituição e da urna eletrônica, com esses novos valores, com essas novas tipificações de condutas irregulares, ela trouxe uma configuração completamente diferente do direito processual eleitoral, né? Porque o direito processual eleitoral, que antes, como nós vimos, ele era pós-eleições, nessa segunda fase ele se torna um instrumento necessário para tutelar a vontade dos eleitores e afetar o resultado daquela própria eleição. É exatamente nesse ponto em que, principalmente para aqueles que não têm assim, uma familiaridade, a gente sempre ouve muito essa crítica, é uma judicialização das eleições, isso não é bom, né? O Poder Judiciário está extrapolando os seus limites, né? Assim, com devido respeito, esta análise é uma análise completamente descontextualizada. Por quê? Porque é importante lembrar e observar toda essa trajetória, né? Porque esta trajetória histórica nos demonstra que o fenômeno da judicialização é algo absolutamente normal no que diz respeito e principalmente em decorrência desses dois fatores que nós falamos. E aí aqui eu poderia dizer também para os senhores que a partir da lei da ficha limpa, nós temos uma terceira fase, que vai até os dias atuais. Essa terceira fase tem novas preocupações. Quais são as novas preocupações dessa fase? É que o sistema processual precisa de racionalização. Nós precisamos de sistematizar o direito processual eleitoral. Eu tenho, tanto eu quanto o professor Ludigero, o professor Marcelo Abelha, o Dr. Cláudio diz isso inicialmente, nós temos escrito bastante sobre esse tema, temos refletido sobre esse tema do direito processual eleitoral. E como vocês vão perceber, é um tema assim, que precisa de uma sistematização melhor, porque o nosso sistema nunca teve muita atenção do legislador, né? Eu preciso ter normas que sejam adequadas à natureza desse direito processual eleitoral, né? E aí essa nova fase, a partir da necessidade de concepção de racionalização, ela passa a reconhecer, né, e isso a doutrina teve uma participação muito grande nesse ponto, que houve um lapso muito grande do legislador e dos operadores do direito em não perceberem essas transformações. Acho que quando eu cheguei ao TRE, em 2004, tinha 20 anos que eu tinha tomado posse como juiz eleitoral naquele tribunal, não existia doutrina, né? Não existia livros sobre direito eleitoral, né? Os julgamentos eram feitos todos com base em resolução, né? Então, essa fase, ela parte dessa percepção, ou seja, de que não houve, por parte do legislador, não houve por parte dos operadores do direito, uma percepção de que se tinha que dar atenção a essa ciência, que é o direito processual eleitoral. Ou seja, que eu tenho que criar um modelo adequado à tutela desse direito. A exemplo do que acontece com outros ramos, né? Porque se a gente pensar bem, né, nós vamos pensar em outros direitos que tiveram uma densidade muito grande, né, com a Constituição Federal, nós vamos ver, por exemplo, que foram criados ou microsistemas ou mecanismos próprios para eles. Então, nós temos, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, regras específicas para ele. Né, a ação civil pública, sempre objeto de modificações. Né, a ação popular, que pese ser antes da Constituição, tem normas processuais para tutela desse direito, que é o direito difuso da moralidade. O Código de Defesa do Consumidor tem um capítulo específico sobre direito processual. O Estatuto do Idoso, também da mesma forma, administrativa, né, que é uma
uma lei de 92 que sofreu modificação agora, né? A lei sempre teve uma parte de direito material e uma parte de direito processual, porque simplesmente não poderia tutelar a improbidade se não tiver um mecanismo processual adequado. Os juizados especiais, então, sempre, a partir do momento em que se reconheceu a necessidade de tutela de determinados direitos, foram criados instrumentos próprios para isso. E no direito eleitoral isso não aconteceu. Infelizmente, direitos. Há que se reconhecer, e esse ponto é realmente relevante, que com o passar do tempo, vejam, a partir de 2010, sempre houve uma necessidade de se dar atenção à questão processual. Então, nós tivemos várias modificações, né? Então, nós tivemos a racionalização do RSED, porque houve praticamente quase que uma fungibilidade entre o RSED e a AIME, né? Com a Constituição. Percebam, né? A Constituição foi de 88, né? O RSED, essa nova definição do recurso contra expedição de diploma, que serve para as hipóteses de inelegibilidade superveniente ou ausência de elegibilidade, é recente, né? Nós tivemos a resolução, o TSE, a partir de 2013, 2014, nós vamos falar isso mais à frente, criando regras de conexão e litispendência como técnicas de tutela coletiva do direito eleitoral, né? No ano seguinte, a Lei 13.165, que criou, né, modificou o 96B, no que diz respeito a regras de conexão, as mesmas que a jurisprudência tinha alcançado, foram objeto também de norma do Poder Legislativo. Em 2019, o TSE começou a editar resoluções, nas resoluções do TSE, normas também interessantes sobre aspecto processual, sobre, por exemplo, previsão de prova pericial. Esse era um problema que se enfrentava muito. Por quê? Porque na AIGE não tem previsão de prova pericial. E aí existia uma discussão enorme se teria ou não ser produzida uma prova numa ação de cassação, né? Então, se reconheceu a prova pericial. Nessas resoluções, se reconheceu também a proibição de decisão surpresa, a modificação de capitulação legal do fato. Então, houve várias normas nesse sentido, né? O depoimento pessoal do réu, que também não tinha previsão, e a resolução. Como eu disse, em 2021 houve um projeto de um novo Código Eleitoral. Então, dando essa sequência da terceira fase, ou seja, reconheço de que há necessidade de termos um tratamento melhor do direito processual eleitoral sob esse aspecto. O novo Código, na parte de direito processual, eu tive a oportunidade de compor a comissão de juristas que escreveu essa parte do novo CPC, do novo Código Eleitoral, na parte de direito processual, né? E foi realmente uma experiência muito interessante, uma experiência única sobre essa questão, né? E aí, o que me parece realmente interessante? Nós abordamos algumas especificidades do direito tutelado, né? A primeira delas, né, e eu acho que esse é um ponto inicial, é que eu tenho que reconhecer que eu preciso de uma ciência processual voltada para a tutela desse direito material, né? É o que a professora Ada Pellegrini Grinova chama de instrumentalidade metodológica, né? Um processo que ele é instrumental, mas com métodos específicos para a solução daquele conflito específico, né? Então, eu preciso ter valores e institutos pelo direito processual eleitoral. Por quê? Porque nós temos características muito próprias e muito específicas. Por exemplo, o calendário eleitoral, né? Os senhores sabem, é rígido o calendário eleitoral. Nós temos prazo para tudo. Então, eu tenho que ter um direito eleitoral que tutele, né, essa natureza fundamental desses direitos políticos dentro de um calendário eleitoral. O processo, olha só, eu tenho que ter um processo, gente, esse é um ponto assim, extremamente relevante, que ele tem data para iniciar e tem data para terminar. Por quê? Porque o direito a ser tutelado, ele só vai produzir, né, eficácia dentro de um determinado prazo. E eu tenho que decidir dentro daquele determinado prazo, né? Porque eu tenho prazo para registro, eu tenho prazo para a propaganda, eu tenho um prazo para a votação, eu tenho prazo para a apuração, eu tenho prazo para a proclamação, eu tenho prazo para a convenção, né? Eu tenho prazo para listamento, eu tenho prazo para filiação partidária.
Então, eu tenho que ter um direito processual, e isso é extremamente relevante, que seja apto a tutelar um direito material com essas características. E, sobretudo, né, direito material que ela na direito material que possuía a natureza específica de direito fundamental. E mais do que isso, né, eu tenho que ter uma decisão que proteja, dentro de tudo isso que estamos falando, a normalidade e a lisura dos pleitos. Então, eu tenho que ter um direito, né, processual eleitoral que seja puro, e nesse ponto há que se fazer uma severa crítica ao TSE, né, porque existem mudanças jurisprudenciais que muitas vezes são aplicadas no caso concreto, em que pese sempre ter existido um entendimento que essas viradas, ou essas guinadas jurisprudenciais somente seriam aplicadas para outros pleitos. Isso não é uma coisa que se vê com frequência. Eu tenho que ter estabilidade para os atores do processo eleitoral, ou seja, eu tenho, durante um processo, saber o que ele se inicia, como ele se desenvolve, como ele termina, saber quais são as faculdades das partes, saber quais são os ônus das partes, saber quais são os deveres do juiz. Por quê? Porque tudo isso tem que ser muito claro. O direito processual eleitoral ele tem um certo cuidado em relação a esse ponto. Feita essa abordagem geral, agora a gente começa, dentro da exposição, a tratar de assuntos mais pontuais, né? E de assuntos que me parecem que sejam assuntos mais relevantes para efetivamente as eleições. E em que pese, nós temos alguns assuntos que são tratados num plano geral, doutor Cláudio, eles são de aplicação, eles são de compreensão para a resolução de uma série de situações que surgem no dia a dia. Então, primeira eleitoral tem natureza coletiva. Nós não podemos deixar de lembrar sempre disso. O Ministério Público, quando ajuiza uma ação eleitoral de cassação de registro, ou de impugnação de registro, de cassação de diploma, uma AIGE, uma AIME, captação de sufrágio, essa ação não é individual, essa ação é coletiva. Né? Ela é coletiva. Eu cito aqui um caso, né, um acórdão da ADI, do ministro Gilmar Mendes, onde está dito com todas as letras, né? O interesse que está em jogo, né, é o interesse dos cidadãos na legitimidade do resultado do pleito, né? Sendo seus portadores, ou seja, quem pertence a interesses próprios detentores do direito ao voto, ou seja, todos os eleitores. Então, esse aspecto é de extrema relevância, porque isso interfere diretamente em várias situações. Quem são os legitimados? Os legitimados são entes coletivos. Quem tem legitimidade para propor a ação eleitoral? Ministério Público, partido, coligação, federação. Qual que é o objeto tutelado? O objeto tutelado é de natureza coletiva, né? É um interesse de natureza transindividual. Ainda que de forma direta e indireta, a tutela é sempre do sufrágio universal. Então, a ação ela é, de fato, uma ação coletiva, seja por conta do seu objeto, seja por conta dos seus legitimados. E esse reconhecimento de uma ação eleitoral como coletiva, isso é fruto de um desenvolvimento surgido, por exemplo, na legislação, né, quando, em 2015, introduziu o artigo 96B, porque teve que trazer regras, eu falo um pouquinho depois sobre essa questão da reunião dos processos, teve que trazer regras diferentes do processo civil para conexão, para litispendência e para coisa julgada. A doutrina participou ativamente dessa construção. Faço uma referência específica aqui ao professor Rodolfo Viana Pereira, que escreveu uma tese na UFMG exatamente sobre a tutela coletiva do direito eleitoral. Nós escrevemos posteriormente sobre isso no nosso curso, e também um destaque especial para a dissertação de mestrado da professora Roberta Gresta, que defendeu exatamente essa tutela desta ação como direito, como ação coletiva. Quando nós começamos a escrever sobre isso, por mais que hoje seja algo muito nítido, né, e nós somos uns precursores da discussão dessa temática e da identificação dessa natureza, isso causa uma certa espécie. Mas, graças a Deus, a legislação acolheu, né,
A doutrina tem escrito dessa forma e também a jurisprudência, né? Então, nós temos aqui vários acórdãos onde hoje a jurisprudência diz claramente que a tutela pretendida da ação coletiva é exatamente a tutela da coletividade, né? Estabilidade do regime democrático, soberania do voto, né? O bem jurídico a ser tutelado na proibição do abuso é a tutela coletiva. Bem, o que é interessante sobre isso? Interessante é que quando eu identifico a natureza desta ação como coletiva, eu tenho que reconhecer que existem normas de direito processual previstas no CPC que são normas incompatíveis com a tutela coletiva. Que são incompatíveis. E aí eu tenho que ter um cuidado grande para utilizar o Código de Processo Civil, né? Primeira delas, legitimidade, já referida, mas aqui só para passar de forma mais específica, né? No CPC, a legitimidade ela é sempre transitiva e relacional, né? Porque eu tenho um autor que é o pretenso titular do direito material, o réu em face de quem faz a resistência desse direito material. Então eu tenho um objeto definido e dois titulares, ou que se afirmam titulares do direito material, né? No direito eleitoral eu não tenho isso. No direito eleitoral eu tenho o quê? A representatividade adequada, eu tenho uma hipótese de legitimação extraordinária, eu tenho uma legitimidade concorrente e disjuntiva, né? Eu tenho uma legitimidade atribuída a mais de um ente. Então, escolhe-se dentro da sociedade aqueles que possuem, em tese, uma representação que possa fazer frente àquele direito tutelado, no caso, de forma concorrente ou disjuntiva, né? Ministério Público, partido, coligação ou próprio candidato, para a tutela daquele direito, sem que eles sejam naturalmente titulares daquele direito, né? O 96B da Lei 9.504, parágrafo 1º, traz exatamente esta definição, né? O ajuizamento da ação eleitoral por partido ou candidato não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido, e nem o inverso, né? A ação do Ministério Público não impede o ajuizamento de uma ação eleitoral por candidato, exatamente por quê? Porque essa concorrência, essa legitimidade, em que pese ser concorrente, ela é disjuntiva, né? E aí também se verifica um outro reflexo muito relevante quanto à questão da desistência da ação, né? Como se trata de uma ação de natureza coletiva, caso haja desistência dessa ação pela parte autora, o Ministério Público pode assumir a titularidade da demanda, né? E esta norma, que Vossas Excelências muito bem sabem, é uma norma que se trata que é disciplinada para as ações coletivas, se aplica aqui no direito eleitoral sem que exista nenhuma disposição legislativa. É uma decorrência do reconhecimento desse direito. Então, o MP pode assumir uma ação, caso haja desistência dela, e pode assumir um chamado desista desse recurso. Algo que não é comum, né? Os membros do Ministério Público que têm uma certa experiência em eleições, nas eleições, sabem que isso é algo muito normal, né? Muito normal porque é natural o conchavo entre partidos, que depois do julgamento de uma determinada demanda, principalmente no plano recursal, eles são, digamos, cooptados para que eles possam desistir dessa ação. E normalmente eles desistem. E aí o Ministério Público tem um papel muito grande em relação a esse ponto. O Ministério Público, e aí também uma decorrência importante dessa natureza coletiva, né? O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos próximos registros, ainda que não tenha oferecido impugnação, né? Então, numa impugnação de registro que não é feita pelo Ministério Público, mas feita por um candidato ou um partido, caso seja julgado esse registro, o Ministério Público que não impugnou, quer dizer, ele não é parte na demanda, ele tem legitimidade recursal. E aqui dois fundamentos principais, que é a súmula 11 do TSE e uma RESP, né, que foi julgado, na verdade, uma ARE, né, que foi julgado pelo STF, onde conclui exatamente no mesmo sentido. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer de decisão que difere o registro de candidatura, ainda haja apresentado
A intervenção de terceiros é um tema também muito relevante para o estudo do direito processual eleitoral por um motivo muito simples, né? Os institutos de intervenção de terceiros no CPC, eles possuem características próprias. Por quê? Porque eles são voltados para um processo de natureza individual, né? Onde nós temos os pretensos titulares do bem, que figuram como parte e que normalmente são alcançados pela coisa julgada, né? Então, eu tenho o autor de um lado, titular do direito se afirma, titular do direito material, réu do outro, que também se afirma, a sentença entre eles e a coisa julgada recai a respeito deles, né? E os terceiros que podem ingressar em juízo são terceiros que possuem um interesse jurídico, né? O que seria esse terceiro com interesse jurídico? Aquele que tem um nexo, que tem um interesse, ou uma relação jurídica subordinada com o nexo de interdependência com aquela deduzida em juízo. Na medida em que eu resolvo aquela relação deduzida em juízo, automaticamente eu projeto efeitos nessa relação da qual o terceiro é titular e, por via de consequência, ele passa a ter interesse jurídico. Essa é a estrutura da intervenção de terceiros do CPC. Qual que é o grande problema? É que no eleitoral eu não tenho essa estrutura, né? Porque eu não tenho titularidade do direito eleitoral. E além de eu não ter titularidade do direito eleitoral, eu não tenho nenhuma norma nas normas que disciplinam o processo eleitoral a respeito desse tema. E faz com que, no âmbito jurisprudencial, a única modalidade de intervenção de terceiros que é aceita é a chamada assistência simples. Só que aqui nós temos um problema seríssimo em relação a isso. Por quê? Porque se aceita a assistência simples, mas com os olhos voltados com o Código de Processo Civil, que é óbvio que não pode ser utilizado para disciplinar uma possibilidade de intervenção de terceiro com essas características, né? É o que diz a jurisprudência, né? Então, deferimento de ingresso como assistente simples de candidato ao cargo de vice na chapa que elegeu o recorrente, né? Há interesse jurídico por parte dele, né? Da mesma forma, né, nas ações eleitorais que visam impugnar pedido de registro, né, admite-se a intervenção do candidato, do primeiro suplente ao cargo promocional, na condição de assistente simples, e ainda um caso onde que se fala, né, da possibilidade de interesse por parte de uma federação, mas sempre como assistente simples, né? Qual que é o problema disso, né? Em uma outra jurisprudência, também exatamente dizendo aqui em sentido contrário, onde o segundo colocado, no pleito majoritário, não teria interesse jurídico para ingressar como candidato, como assistente. E qual que é o problema disso aqui? É a resposta a essa pergunta, né? Esse entendimento é mais adequado? Quer dizer, eu posso pegar as compreensões que eu tenho de intervenção de terceiros do direito processual e trazer para o direito eleitoral? E mais do que isso, eu posso olhar para o Instituto da Assistência e falar só, vou pensar na existência de um interesse jurídico como eu penso no interesse do assistente? Quer dizer, isso com a devida vênia me parece completamente equivocado. Por quê? Porque esse ingresso que se faz através no direito processual eleitoral do terceiro, né? Então, por exemplo, imagine o Ministério Público ingressando numa ação ajuizada. Imagine um candidato ingressar numa ação ajuizada pelo Ministério Público, ou um partido ingressar numa ação ajuizada por um candidato. Isso não se trata de assistência simples, porque ele não é titular de uma relação jurídica ligada àquela por um nexo de interdisciplina, de subordinação. Não existe isso no direito eleitoral, né? Essa atuação subordinada que se exige do assistido no direito processual, no CPC, como se o direito material fosse do assistido e o assistente não tivesse o mesmo direito que ele, né? Então, assim, infelizmente, há necessidade, né, só para fechar esse ponto da intervenção de terceiros, de se refletir sobre esse ponto, né? Me parece que o mais adequado aqui
seria admitir uma intervenção como se admite nas demais ações coletivas, né, numa modalidade de assistência litisconsorcial, porque aqui eu tenho uma diferença fundamental em relação ao CPC. É que aqui o terceiro, Ministério Público, ou candidato, né, ou partido, numa ação, por exemplo, né, ajuizada por uma coligação, ele não é um terceiro completamente desinteressado. Tanto não é desinteressado, e ele sempre vai ter o interesse, que ele tem legitimidade para a propositura da ação. Quer dizer, se eu tenho legitimidade para a propositura da ação, se eu sou um terceiro e vou ingressar num processo, eu tenho que ter os mesmos poderes, e esse é o ponto, daquele que ajuizou a ação, porque eu poderia ter ajuizado a ação. Então, o fato de eu não ter ajuizado a ação inicialmente retira completamente os meus poderes de atuação, fazendo com que eu seja, por exemplo, fazendo com que a minha atuação seja, por exemplo, subordinada àquele que ajuizou a ação, com o devido respeito. É uma completa falta de percepção de que nós estamos diante de uma ação coletiva. Por isso é que eu fiz questão, e sempre faço, de fazer uma evolução da história, daqui breve, né, de como que se desenvolve o processo eleitoral, para demonstrar que nós estamos, assim, numa ciência ainda que carece de muitos estudos de maior profundidade, principalmente a partir da necessidade de um reconhecimento da jurisprudência. Um outro ponto, assim, extremamente interessante é exatamente a questão da reunião de processos. Tá? Esse é um ponto, assim, muito relevante. É um ponto que, sob a ótica processual, nós temos enormes discussões, né? Até 2014. Qual é a realidade que nós tínhamos até 2014? Né? Com base no mesmo fato, né? O candidato ajuizava uma ação, o Ministério Público ajuizava uma outra ação, um partido ajuizava a mesma ação, e muitas vezes um ajuizava uma AIGE, o outro ajuizava uma AIME, né? E não existia reunião desses processos. Então, os processos eles corriam de forma independente, com sortes independentes, porque as instruções eram autônomas e diversas. O que aconteceu nessa época, em 2014? E como eu disse para vocês anteriormente, essa foi uma modificação, essa reunião de ações eleitorais foi uma modificação introduzida pelo TSE no âmbito de uma resolução. Nós tivemos aquele famoso julgamento da chapa Dilma Temer. E ali o que nós tínhamos? Várias ações ajuizadas contra a chapa vencedora. Várias. Com objetos semelhantes, com fatos iguais ou quase idênticos. O que faz, então, o TSE? Ele precisa dar uma racionalização a isso. Então, ele reconhece que, e esse é um ponto, né? Ele reconhece que os autores não são diferentes, eles são ideologicamente iguais, como a professora Ada Pellegrini gostava de dizer a respeito das ações coletivas, as partes são ideologicamente as mesmas, né? Só formalmente que elas não são, então não há diferença de parte quando eu penso, por isso é que eu tenho que reunir, eu não posso falar processos com partes que não são iguais, então eu não posso reunir quando eu penso no processo civil, isso não existe aqui, né? Então, houve a necessidade de reconhecimento de que poderia haver, a partir disso, ou seja, de partes ideologicamente idênticas, fenômenos como conexão, fenômeno como continência e fenômeno como litispendência entre as ações coletivas. Então, uma ação onde eu tenho um fato e uma fundamentação jurídica igual a uma outra ação com o mesmo fato e a mesma fundamentação jurídica, onde a primeira é proposta pelo Ministério Público e a segunda é proposta por um candidato, eu tenho litispendência. Só que qual que é a solução da litispendência nas ações coletivas? É a mesma solução que eu dou para o processo civil? Não. Nas ações coletivas, o que eu faço? Eu reúno os processos. Então, esta foi a solução corretíssima, dada inicialmente pela jurisprudência, e depois, no ano seguinte, na reforma seguinte, 2015, aceita, né, ou acolhida pelo legislador, né? Então, o 96B diz que serão reunidos para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, né, sendo competente para apreciá-las o juiz ou o relator que tiver recebido a primeira. E o que é interessante, né?
que é interessante? Né? É o mesmo fato, né? Independentemente de eu ter pedidos diferentes, independentemente de eu ter capitulações jurídicas diferentes, partes diferentes, eu terei a reunião das ações. Por quê? Exatamente porque se trata de uma ação coletiva. Então, a regra do direito eleitoral é a ação com base no mesmo fato deve ser, as ações, né, fundadas no mesmo fato devem ser reunidas para julgamento conjunto. E aqui, o que é extremamente relevante, né? A resolução trouxe uma ampliação dessa hipótese. Por quê? A lei fala, como eu disse, em mesmo fato. O que o TSE passou a interpretar? Que não basta o mesmo fato, eu posso ter apenas a capitulação jurídica, né? Então, as ações eleitorais que versarem sobre o mesmo fato e forem propostas por partes diversas ou com capitulação jurídica diferente, poderão ser reunidas sob relatoria do mesmo juízo para o julgamento conjunto, né? Então, eu tenho uma resolução hoje específica sobre esse ponto, onde prevê a reunião, mas traz regras que excluem a hipótese de reunião naquelas hipóteses em que, naturalmente, essa reunião possa comprometer a tutela jurisdicional, né? Então, se uma delas já tiver sido julgada, eu não vou reunir, o que é óbvio, né? E também não vou reunir quando a celeridade e duração razoável do processo, né, e o bom andamento, contraditório, ampla defesa, puderem ser, naturalmente, prejudicados. Ainda, um dado relevantíssimo, no CPC, nós temos um dispositivo, e eu faço até um ajuste na fala que eu disse anteriormente, no CPC nós temos um dispositivo que é um dispositivo, assim, muito peculiar, né? Por quê? Porque ele prevê a possibilidade de reunião de ações, mesmo que não exista conexão entre elas, bastando que possa existir decisões conflitantes ou contraditórias, caso julgadas separadamente, que é o 55, parágrafo 3º. O TSE passou, né, a aplicar este entendimento, ou seja, do parágrafo 3º do 55, ao direito eleitoral, fazendo a reunião de processo, mesmo sem identidade de fato, bastando a existência de conexão. E esse foi um julgado relevante, recente, né, um julgado desse ano, onde isso aconteceu, que foi um caso conhecido por todos, que é um caso do julgamento do Bolsonaro, né, onde se reuniram as ações eleitorais, onde existia uma questão jurídica comum, mas os fatos eram diversos. Qual que era a questão jurídica comum? Que era exatamente limite e possibilidades de uso da residência oficial e a sede do governo como propaganda ou para a propaganda eleitoral. Os fatos eram diferentes, mas a capitulação jurídica era a mesma. E o TSE, então, o que ele faz? Ele usa essa regra do parágrafo 3º do 55 do CPC para reunir essas ações. Então, hoje, se eu tiver ações eleitorais ajuizadas em primeiro grau, com questão jurídica comum, mesmo que sejam de fatos diferentes, essas ações devem ser reunidas. Qual a preocupação que se tem aqui? E essa é uma preocupação muito relevante, né? Que foi objeto de profunda discussão no TSE, é a questão probatória, né? Por quê? Porque se eu tenho fatos diferentes e apenas uma questão jurídica, e essas ações são reunidas, né, e se faz uma instrução probatória só dessas ações, no âmbito do TSE, o Will, no caso, o ex-ministro do TSE, queridíssimo professor Tarcísio Carvalho Neto, é que se impediu a produção de provas em relação a um dos fatos, né? Ou seja, em relação a uma das ações que tinha fato diferente de outras, ele não teve oportunidade de produzir provas. Por quê? Porque se entendeu como suficiente o fato produzido de uma e julgou todas as demandas procedentes. Então, assim,
só auxiliado, né, nessa questão de reunião de ações com questões comuns, mas fatos diferentes. Um outro ponto é a coisa julgada, né? Naturalmente, por se tratar de uma ação coletiva, ação eleitoral, deve ter regras diferentes. Nós temos aqui, né, uma previsão específica, né, no parágrafo 3º do 96B, né, se proposta a ação sobre o mesmo fato apreciado em outra, cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas, né? Então, diante de outras ou novas provas, eu posso propor uma ação idêntica à anterior, não havendo coisa julgada, né? A chamada coisa julgada segundo eventos probationes, que é uma característica natural das ações coletivas. Só que aqui, perceber, existe uma ampliação da coisa julgada, né? Da não formação da coisa julgada, né? Por quê? Porque não se exige aqui improcedência por insuficiência de provas ou por deficiência de provas, como nós temos as demais ações coletivas, né? Aqui o processo pode ter sido julgado com suficiência de prova e ainda assim não há coisa julgada, desde que existam outras que não tenham sido deduzidas naquele processo. Então, eu tenho coisa julgada nas ações coletivas, mas com uma compreensão até mesmo mais aberta que nas ações, no processo individual. Ainda, no processo direito processual eleitoral, tem um princípio, que é um princípio assim, muito interessante, que é o princípio da tipicidade, com uma característica específica, que é a tipicidade de meios e técnicas processuais. No CPC, quando eu estudo esse tema, o que eu sei? Eu sei que no CPC eu tenho um procedimento comum e tenho procedimentos especiais, né? Então, para determinada tutela de direitos específicos com características próprias de direito material, eu tenho procedimentos especiais. Quando eu não me encaixo nesse tipo de tutela, eu vou para um procedimento que é residual, que é o procedimento comum. Isso é o que está no CPC. No eleitoral, nós não temos procedimento comum, né? Olhem que situação interessante, né? Nós não temos procedimento comum no eleitoral. Exatamente pelo fato de nós não termos um procedimento comum, é que nós fazemos o estudo das ações eleitorais. Então, quando se estuda direito processual eleitoral, esse estudo, muitas vezes, se resume às ações eleitorais. Então, eu vou estudar ação de investigação judicial eleitoral, eu vou estudar ação de impugnação de mandato eletivo, eu vou estudar ação de captação ilícita de sufrágio, eu vou estudar ação de impugnação de registro de candidatura. Por que eu começo a estudar cada ação dessa? Porque no direito eleitoral não tem procedimento comum, né? Ao menos até a vigência do Código Novo não existe um procedimento comum. Essa circunstância de não ter um procedimento comum é que faz que nós estudemos as ações eleitorais, né? E também, muitas vezes, seja uma certa dificuldade de se tratar, de se fazer, melhor dizendo, uma teoria geral do direito processual eleitoral, né? Eu não posso negar que eu tenho consequências positivas com esse sistema. Então, eu tenho, de fato, uma melhor tutela do direito material, né? Na medida em que eu crio um procedimento para a tutela daquele direito, é óbvio que aquele direito vai ser melhor tutelado, né? Então, para quem se recorda, quando nós tivemos, né, aquela do TSE que decidiu que a mudança de partido sem uma justa causa faz com que o candidato perca o mandato eletivo, né, que é a ação de infidelidade partidária, nós não tínhamos um procedimento para isso. O que o legislador teve que fazer? O legislador, entre aspas, né? O que o TSE fez? O TSE editou uma resolução, que é a resolução 22.610, né? E aí, né, com todos os problemas relativos à inconstitucionalidade, mas é fruto exatamente disso, né? E temos, naturalmente, consequências negativas, porque eu tenho um sistema mais complexo, eu tenho um sistema que gera insegurança,
porque eu tenho regras para uma ação, tenho regras para outra, tenho prazos diferentes de uma ação para outra. Então, eu tenho um prazo de 24 horas para recorrer num procedimento, tenho um prazo de 3 dias para recorrer em outro procedimento. Aí, se eu tenho um recurso, por exemplo, recurso de embargo de declaração, né? Procedimento de direito de resposta, para ser mais para ser mais enfático, recurso especial. Se eu tenho um recurso especial numa ação de direito de resposta, né, ou uma ação que envolva propaganda, meu prazo é de 1 dia. Agora, se eu tenho o meu recurso especial numa AIME, meu prazo é de 3 dias. Né? Isso cria o quê? Cria exatamente essa falta, né, de ter uma melhor segurança jurídica, estimulando o estudo dessas ações e dificultando uma base científica, como se revelou, como dito anteriormente, na Resolução 22.610, né, onde, ante a ausência de um procedimento comum, houve a necessidade do TSE, mediante resolução, criar regras de legitimidade, prazos decadenciais, competência, né, exceções substanciais e algo realmente muito mais em relação, e principalmente, né, diante de uma flagrante falta de legitimidade, ou melhor, falta de competência, né? A Constituição é clara, né? Só tem competência para legislar sobre direito eleitoral a União Federal. Bem, além desse princípio, existe um outro princípio que, assim, é um princípio muito interessante. Nós acabamos desenvolvendo o estudo desse princípio, né? Que é o princípio do indúbio pró sufrágio, né? Um princípio que hoje é muito aceito pela jurisprudência do TSE. Né? Esse princípio demonstra que o mandatário escolhido, né, pelo voto popular goza da presunção social, legitimidade social e jurídica. Né? Então, esse princípio do indúbio pró sufrágio, né? Então, na dúvida, prevalece a vontade do eleitor, ou seja, ele tem uma reflexão muito grande na matéria probatória. Os reflexos, melhor dizendo, da matéria probatória, as consequências da matéria probatória, para isso são muito, muito interessantes. Né? E para quem gosta de estudar prova, o estudo da prova no direito eleitoral é muito legal, muito legal. Né? Por exemplo, olha o que diz o Código Eleitoral. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, né? O 368A, foi introduzido em 2015, diz que a prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda de mandato eletivo. Então, isso é reflexo de quê? É exatamente reflexo desse princípio. E mais do que isso, né, uma outra pergunta que se faz, né, qual o estándar de prova no direito eleitoral? Né, um tema que hoje, né, um tema que tem origem no estudo da Common Law, mas que hoje já é uma realidade para o nosso sistema de civil law, que é o da standard de prova, qual é o grau de prova suficiente para ensejar uma condenação, né? E isso reflete também no direito eleitoral, né? Então, basta a prova convincente ou a verossimilhança razoável, né? Então, o grau de prova para julgar uma cassação de registro é o mesmo para julgar um dano moral, o mesmo para julgar uma ação de cobrança. Quer dizer, basta, então, uma prova convincente ou uma verossimilhança razoável? Ou eu tenho que ter uma prova clara e convincente, ou seja, a prova tem que ser mais robusta? Ou ainda, né, eu tenho que ter uma prova além do dúvida do razoável? Né? E principalmente, pensando que nós estamos diante de um processo, e essa é uma discussão tremenda, mas é uma discussão, assim, muito relevante, né? Porque quando eu estou falando de perda de mandato eletivo, eu estou falando de uma sanção. Ou seja, em determinadas ações eleitorais, eu tenho um procedimento sancionatório. Né? E hoje esse é um tema muito relevante, principalmente por conta da modificação que foi feita na Lei de Ação Civil Pública, onde se reconheceu a natureza sancionatória da ação civil pública e se passa a estudar nela, né, esse tema dos estándares de prova. Né? Para quem gosta desse tema, eu faço até uma indicação. Eu orientei no mestrado da UFES um aluno, um advogado, que é o professor André Branco,
hoje está lá, já começando como assistente meu lá na pós-graduação da Universidade Federal, onde o tema dele foi exatamente estándares de prova nas ações de improbidade administrativa. É um belíssimo trabalho, belíssimo trabalho. André Branco, estándares de prova nas ações de improbidade administrativa, principalmente porque o André é um cara muito estudioso, ele fez uma reconstrução histórica muito interessante desse Instituto dos Estándares de Prova, que vai ter aqui também. E ainda, senhores, nós temos aqui, já encaminhando quase para nós terminarmos, né, um outro princípio que é um princípio da adequação das técnicas ao prazo e ao calendário eleitoral. Né? Então, esse princípio das técnicas, exatamente do reconhecimento, daquilo que nós falamos anteriormente, né, das características do direito eleitoral, que para domicílio, filiação, convenção, registro, ajustamento de ação de impugnação, diploma, exercício de mandato político. Então, essa é uma reflexão que ela é muito importante de ser feita. Né? Estamos com um probleminha aqui no áudio de novo. A eleitoral, ele tem que ser um princípio. Travou aí? Voltou? Não. Não? Vamos. O áudio está vindo, mas a imagem travou. A imagem travou? Vamos lá. Agora andou aqui o slide. A imagem ainda não. Voltou? O slide voltou? Como é que tá aí? O slide, ele tinha travado, agora ele adiantou até o terceiro item aqui, no princípio de duração razoável do processo eleitoral. Isso. Ok. Então, princípio da duração razoável do processo eleitoral, é esse? Aí. Ok, Cláudio. Vamos lá? Eu vou voltar o slide aqui, dá uma olhada. Voltou? Voltou o slide? Não, você continua travado. Agora que você voltou. E aí? Tá. O slide está no segundo ponto aqui. Do prazo. Vamos lá. Princípio da duração razoável? Aí. Melhorou? Voltou a imagem. Podemos continuar. Voltou. Então vamos lá. Voltou, beleza. Então, o que eu estava dizendo é que quando eu estudo, por exemplo, o princípio da duração razoável do processo eleitoral, eu tenho que pensar que esse princípio ele tem nuances próprias. Né? Por quê? Porque esse processo ele tem que ser adequado para iniciar, né, se formar, terminar e ser efetivo dentro desses prazos. Né? Por isso é que eu tenho reflexos relevantes nos prazos decadenciais para a propositura da ação e também prazos iniciais para a propositura da ação. Algo que é muito incomum quando a gente pensa, por exemplo, em direito processual civil. E aí, né? Qual a consequência disso? Né? A consequência é que se eu não consigo efetivar o direito eleitoral no momento adequado, os danos são quase sempre irreparáveis. Por que esses danos são irreparáveis? Porque há um dano irreparável a cada dia que aquele eleito ilegitimamente permanece no cargo. Então, se eu proponho uma ação que no futuro vai ser julgada procedente, a cada dia que aquele cara eleito ilegitimamente permanece no cargo, há um dano irreparável, porque eu não tenho como voltar no tempo. Eu não tenho como descontar o prazo, porque o mandato tem prazo fixo. Então, o dano é um dano irreparável. Da mesma forma que eu tenho um dano irreparável
a cada dia que aquele eleito legitimamente é impedido de exercer o mandato. Né? Então, assim, é um ajuste que precisa ser feito nessa efetividade muito grande, porque a consequência é muito séria. Né? Por exemplo, a cada voto que é dado num candidato que não terá o registro deferido, deixa-se de dar um voto naquele que deveria representar o povo. Então, quando nós temos hoje, por exemplo, um processo de registro, né, e a professora Sabrina Braga vai expor sobre isso, né, que tem um prazo para ser concluída, o ideal é que o processo de registro fosse muito antes das eleições, para que quando fosse votar, durante a votação, tivesse efetivamente definição a respeito da situação jurídica do candidato e não tivesse aquelas hipóteses de candidato sub judice. Né? Porque se eu estou dando um voto numa pessoa que não vai ter o registro definido, eu estou deixando de dar um voto no outro, que deveria representar o povo como tal. E isso possui naturalmente reflexos. Né? Quais são os reflexos? Né? A eficácia imediata dos provimentos, essa é a regra, eu tenho exceções, mas essa é a regra. Né? E mais do que isso, né? O meu periculum in mora é sempre em re ipsa. Né? Então, no direito processual eleitoral, quando eu penso em periculum in mora, para efeito de provimentos jurisdicionais, de tutela provisória, por exemplo, eu não preciso demonstrar o periculum in mora. Ele vai ser sempre em re ipsa, exatamente por conta dessas considerações. E aqui, para finalizar, eu ainda tenho que lembrar, e aí sim eu finalizo, que existe no direito eleitoral, e esse ponto é muito relevante, né, uma tipicidade do pedido e causa de pedir. Né? Toda a causa de pedir é típica e todo pedido é típico. Não há uma abertura para flexibilização por parte do autor na identificação de um fato que não seja aquele descrito na norma, nem a formulação de um pedido que não seja aquele descrito na norma. Né? Pedido e causa de pedir são sempre ex lege. Né? Não tem espaço discricionário para a parte, nem muito menos para o juiz. Né? Então, o juiz ele não pode julgar diferente e analisar um fato diferente daquele que está na moldura abstrata da norma, da mesma maneira que pode condenar por um pedido que seja diferente daquele que foi estipulado pelas partes. Então, assim, essas são as considerações, doutor Cláudio, a respeito desse tema. Né? É um tema extremamente relevante, né? Estou aqui naturalmente, né, no ambiente acadêmico, né? Mas eu advogo, né, o escritório advoga nas eleições. Nós temos visto algumas decisões assim que têm sido proferidas, e esse é um comentário não só aqui no Espírito Santo, mas também em outros estados, né, um certo desconhecimento dos magistrados a respeito dessas características, né, de coisas recentes a respeito disso. Né? E isso faz com que, no meu modo de ver, e eu não estou fazendo assim, não estou fazendo esse registro porque eu estou aqui perante ao Ministério Público, mas eu vejo que sempre existe uma preocupação muito maior do Ministério Público no estudo do direito eleitoral do que propriamente na magistratura. Né? Em que pese nós não termos, nós sabemos disso, né, uma magistratura de carreira e não temos o Ministério Público de carreira, e nós sabemos, né, que essas investiduras elas são sempre temporárias, né? Isso faz com que eventos como esse sejam de extrema importância, né? Porque daqui a 2 anos, por exemplo, né, o promotor que está aqui hoje, que está estudando direito eleitoral, pode ser não o promotor que estará nos 2 anos seguintes. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu queria parabenizar o senhor e a todos aqui que estão presentes, né? Encerrar com essa fala do reconhecimento da preocupação, né, que o Ministério Público do Espírito Santo tem com a formação eleitoral dos seus promotores. E com essa fala eu encerro. Muito obrigado, doutor Cláudio.